Amém? Amém. A partir do versículo 1. A minha versão diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém, querido? Podem sentar? Mais uma vez aqui o Senhor fala de dois caminhos. Preguei domingo, sexta, hoje falando de escolha. Mais uma vez o Senhor está falando de escolha. Aqui o Senhor está falando de dois caminhos, da importância da escolha desse caminho. Aleluia. E da importância das consequências que você vai ter de acordo com a escolha que você teve. Toda escolha gera uma consequência, seja ela boa ou ruim. Mas Deus é tão misericordioso que em todo momento na Bíblia eu costumo falar, e Ele me conhece com todo respeito, que Ele dá cola pra gente. Aleluia. Sempre Ele fala, né? Escolha entre isso e isso, mas Ele depois fala assim, mas isso é o melhor. Mas esse é o que você tem que passar, mas esse é o que você tem que fazer. Então Ele nos dá sempre aquela cola abençoada. Glória a Deus, aleluia. E aqui não é diferente, porque no versículo 1 ele já começa a dizer o que devemos e o que não devemos fazer. Aleluia. Né? Ele já diz, bem-aventurado, feliz, abençoado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ímpio é aquele que no nosso vocabulário de hoje não está nem aí para Jesus, nem saber das coisas de Jesus. E aí ele faz a pergunta para mim e para você: a quem você tem pedido conselho? A quem você tem se aconselhado? Né? Qual é a vida dessa pessoa? Ela tem vivência com o Senhor para te aconselhar? Então, aqui ele já fala, ó, não segue conselho dos ímpios. Depois ele fala, não imita a conduta dos pecadores. Quem tem sido a sua referência? Porque, infelizmente, para hoje em dia, para os jovens, para os adolescentes e muitas vezes para os adultos, as referências têm sido as pessoas da mídia. Eu quero ser igual a fulana. Ah, eu vou ser igual a ciclana. Aí aquela ali, eu quero ter o corpo daquela. Ah, eu quero ter o dinheiro daquela. Infelizmente, hoje, a nossa referência tem sido a mídia. E aí o Senhor hoje pergunta o seguinte, você está imitando a conduta de quem? Quem você está seguindo? Quem você quer ser igual? E coisas boas, como foi dito aqui, tem que se copiar sim. Coisas boas é para se copiar, para multiplicar, é para passar, é para isso aí, coisas boas é isso. Então, quem você tem imitado a conduta? E ele fala, não se senta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Que mesa você tem sentado? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, mas são meus amigos, eu vou sentar à mesa, aí vem aquela, como eu falo sempre, aquela frase que é do inferno, desculpa a palavra, não tem nada a ver. Você vai na mesa dos meus amigos, não tem nada a ver. Não, tem a ver sim. Porque eles vão começar a falar, eles vão começar a fazer piadinhas de crente, eles vão começar a fazer palavras que não vêm edificar, vão começar a falar palavras, muitas vezes até malditas. E às vezes a gente, para não ficar mal, porque a gente tem um medo terrível de ficar mal com o nosso amigo, não é, gente? Uma coisa hoje a gente não tem medo de ficar mal, Nadinha? Não, mas se eu falar isso para o missionário, ele vai ficar chateado comigo, não vai ficar mal com ele. Agora com Jesus eu posso. Aí eu estou na mesa dos escarnecedores, dos zombadores, e aí para não ficar mal, tu ri da piadinha do crente. Tu olha para a menina também, porque tu não é homem não, tu não é mulher não gosta não olha não. Aí acaba que você está envolvido naquilo ali. Aí depois chega em casa e pede perdão, mas você já estava envolvido. E o Senhor hoje pergunta para mim e para você, qual é a mesa que você tem sentado? Porque é muito fácil, gente, é muito fácil. Todo primeiro domingo do mês, ou segundo, como é aqui, sentar na mesa do Senhor e cear.
E as pessoas acham que a passagem de 1 Coríntios, quando ele fala assim, examine-se, pois, a si mesmo, as pessoas acham que é só no dia da ceia. Não, nós vamos examinar hoje. Agora, os outros 29 dias do mês, eu nem saber. Hoje eu preciso ceiar. Então, hoje eu vou pedir perdão. Hoje eu vou no meu irmão. Hoje eu vou me arrepender. Examine-se, pois, a si mesmo. Para o crente é diário. É diário. A gente precisa todo dia parar e pensar quem eu tenho copiado, quem eu tenho pedido conselho, aqui mesmo eu tenho sentado. Ué, Ângela, então você está falando para eu excluir os meus amigos não crentes? De forma alguma. Muito pelo contrário, você tem que ser luz para ele que ainda está nas trevas. Mas não significa que você tem que participar daquilo que ele participa. Aleluia. Para ser seu amigo, você não precisa participar. Uma vez me perguntaram, questionando, para me provar, então se eu tenho uma festa de uma prima que não é crente, que ela bebe, a família toda bebe, e ela me ama, eu fui criada com ela, e ela me ama e eu a amo, e eu não fico longe dela, é minha melhor amiga, é aniversário dela, mas ela bebe, a família toda bebe, eu não vou. Falei, vai, você vai levar um presentinho bonitinho para ela, você vai beijar, você vai abençoar, você vai até orar por ela. Aí você vai dizer, prima, eu te amo tanto, vim aqui, não pude deixar de vir, mas eu não compactuo mais com isso, você conhece a minha conduta. Então você aqui o Senhor não está falando para você excluir, não. É só para nós crentes nos observar. O que está acontecendo comigo? Como está sendo o meu dia a dia? Quando eu estou mal, eu peço conselho da minha pastora, eu peço conselho da minha amiga que já teve lá 45 relacionamentos. Então, o Senhor nos alerta muito isso. Por quê? Porque Ele diz aqui para baixo as consequências que vamos ter. Quando a gente senta nessa mesa, a gente imita essa conduta, quando a gente pede esses conselhos, as consequências que nós vamos ter. E aí ele fala assim, no 2, ao contrário. Nós não seguimos os conselhos, nós não sentamos na mesa, e ao contrário, o que nós devemos fazer então, Senhor? Para nós sermos felizes, para nós sermos bem-aventurados, para nós sermos prósperos em tudo que a gente fizer. Ele diz, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nela você medita dia e noite. Aleluia. Queridos, meditar vem de uma origem hebraica que significa focar e repetir em voz baixa. E eu fiquei imaginando, puxa, o Senhor está falando que feliz é aquele que medita na palavra dele dia e noite. Aí eu fiquei falando, se meditar, se a origem da palavra significa falar baixinho repetidamente, eu fico imaginando a gente em casa, as mulheres lavando a louça, os homens também, claro, meu marido lava uma louça muito bem, por sinal. Glória a Deus. A gente lavando a louça, nossa, o Senhor é meu pastor, nem nada me faltará, que maravilha. O Senhor disse que eu sou um povo santo escolhido, eu sou geração eleita. Não, mas o Senhor diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Isso é ficar meditando na palavra. É você focar, é você não esquecer, é você não deixar as dificuldades, os problemas, ou o que disseram para você ou de você, fazer você esquecer o que a palavra de Deus diz. E ele fala, medita de dia e de noite. Eu lembro que eu às vezes tenho um pouco de dificuldade para dormir, e eu uma vez orei e falei, Senhor, que eu durmo igual meu marido, Senhor, me ajuda que eu durmo igual meu marido, porque meu marido deito já dormindo. Falei, Senhor, eu queria dormir igual meu marido. Mas todas as vezes que eu pego logo no sono, é quando eu não sabia que era meditar. Eu fico repetindo os versículos. Isso, Jeremias 3:3 diz que como a mim responder-te-ei, né? Anunciar-te-ei. E, Senhor, em João 13:7 diz que eu não entendo agora, mas depois eu vou entender. E eu começava a falar e eu não sabia que isso era meditar na palavra. E eu ficava falando baixinho. E acabou que eu dormia rapidamente, nem lembrava onde eu parei. Então, isso ele fala, quer ser feliz? Não faça isso que a gente falou antes. E medite nesta lei de dia e de noite. Gente, é tremendo. A nossa fonte de esperança, a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de fé tem que ser meditar na palavra de Deus de dia e noite. E aí ele continua falando assim, ó. Essa pessoa que é bem-aventurada, ela será como uma árvore plantada, algumas versões falam junto ao ribeiro, ou à beira de águas correntes. Olha que tremendo. Aleluia. Dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Aleluia. Alguém já pegou uma fruta verde fora do tempo para comer?
Alguns comem até, acho que é manga, né? Alguns comem manga verde, né? Manga, cajá. Eu acho horrível. Fruta verde eu acho horroroso. Porque eu não gosto nada que amarga muito na fruta. Então, normalmente o sabor da fruta ele é muito mais gostoso quando ele é no tempo de amadurecer. Então, ele fala aqui, essas pessoas que fazem isso, que evitam isso e que fazem isso, elas vão dar fruta no tempo certo. Elas vão frutificar. Quando for o momento, ela vai frutificar. E diz mais, mesmo que venha a chuva, mesmo que venha de repente a seca, ou mesmo que venha muito sol, as folhas vão estar sempre verdes. Nós não vamos murchar, nós não vamos morrer, nós não vamos secar. Por quê? Porque a gente está plantado, querido, junto à fonte de água. E João acho que é 14, 7,38. Alguém abre aí, por favor. Acho que é João 7,38. Ele fala dessa fonte. João 7,38. Nós precisamos estar plantadas nesta fonte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. É nesse rio de água viva que precisamos estar plantada, enraizada. A raiz da planta, ela busca a fonte de água. Então nós precisamos ser essa planta, que é a nossa raiz. Eu falei aqui na sexta-feira sobre estar firmado na rocha. Então, que essa raiz venha buscar essa fonte de água viva, que é o Senhor. Precisamos estar plantados nesse ribeiro. Por quê? Quando a gente é plantado numa fonte de água, querido, a gente tem vida sempre. A gente está sempre bem, a gente está sempre de pé, a gente está frutificando, a gente está verdinho, a gente está saudável. E nós temos essa fonte de água viva. Então eu preciso estar plantada e enraizada cada vez mais nessa fonte de água viva. Aqui o ribeiro já existia. A árvore foi plantada depois. Jesus sempre existiu. Nós é que precisamos nos plantar à beira de águas vivas. E aí ele diz que aquele que faz isso, tudo que ele faz prospera. Aleluia. Vai multiplicar no tempo certo, vai frutificar no tempo certo. Você sempre vai ter vida para alguém que venha te pedir vida. Sempre alguém que vem te pedir que já está morrendo, você vai dizer, não, peraí, eu tenho vida, porque eu estou enraizada na fonte de água viva. Você sempre vai ter algo de vida para dar a alguém que precisa. Você sempre vai ter um fruto para alimentar alguém que está com fome. Porque você vai estar sempre saudável, sempre linda, as folhas sempre verdes. E tudo que você faz prospera. Aqui, prosperidade, querido, para o Senhor, não é a prosperidade do mundo. Prosperidade do mundo é você ter muito dinheiro. Não importa se você tem paz, se você é feliz, você tem que ter muito dinheiro, aí você é próspero. A prosperidade com o Senhor é ter paz, é ter a salvação, é ter alegria em Cristo, é ter a fé, a certeza naquele qual você tem crido. Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa. Ele é um Deus que se levanta em nosso favor. Isso é ser próspero. E ele diz que se você fizer isso, tudo prospera. Mas aí, voltando para o fruto fora do tempo, tem um versículo que eu acho que é Provérbios, Nadia, já que você gosta de abrir, Nadia, Provérbios 20, 21 ou 21, 20, deixa eu ver, acho que é 20, 21. Provérbios 20, 21, que fala da herança. 20, 21, vai falar aqui. 20, 21 fala assim, ó. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio os seus filhos não serão benditos. Isso aí é o seguinte, aquele que, em outra versão fala assim, aquele que recebe a herança antes do tempo, no fim não é abençoado. No fim não é abençoado. Deixa eu ver aqui a minha versão de, né? Então, a gente tem que saber que a gente vai dar o fruto, mas é no tempo certo. Poxa, mas como é difícil esperar no Senhor? É difícil sim, mas o fruto vai vir madurinho, prontinho. Aqui, ó, na minha versão fala assim, a herança que se obtém com ganância no princípio, no final ela não será abençoada. É tudo no tempo certo. E ele diz que nós vamos frutificar no tempo certo. Aleluia, e aí ele finaliza falando assim, ó, mas esse não é o caso dos ímpios. E olha que forte que o Senhor falou com o salmista, para o salmista escrever aqui, inspirou o salmista. Ele fala assim, mas não é o caso dos ímpios.
porque eles são como palha que o vento leva. Queridos, quem não tem o Senhor está perdido, não tem direção, não sabe para onde vai. O que eu faço agora? Aí vem um vento, uma dificuldade, um deserto, uma enfermidade, um luto, qualquer coisa que todos nós passamos, porque em Mateus fala que o sol nasce para os justos e para os injustos. Então todos nós passamos por dias ruins. Aí vem o dia ruim e você não está firmado na rocha, você não está enraizado na fonte de água viva, você vai ficar igual uma palha que o vento leva, a palavra de Deus diz. Aí você fica perdido, sem direção, fragilizado, qualquer coisa você tem que buscar e você não encontra solução em nada. Aleluia. Você está leve, deixa o vento levar. A palavra de Deus diz que muitos são assim, que não vivem a palavra de Deus e é levado por qualquer vento de doutrina. Então nós precisamos todo o tempo saber o Deus ao qual nós temos crido e procurá-lo e conhecê-lo cada vez mais e buscá-lo enquanto se pode achar, porque vai chegar o tempo, nós vamos querer buscar e não vamos mais encontrar, como eu falei também aqui da parábola das 10 virgens, as 5 insensatas, esperaram no último momento para pegar óleo, para comprar um óleo, não deu mais tempo. Infelizmente, muitos, até cristãos, não acreditam que Jesus está voltando. Muitos não acreditam. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim para mim: mas eu ouço que Jesus está voltando desde a época da minha avó. Eu falei: minha filha, então está mais perto. Então fica ligado, porque então está mais perto. Se desde a época da sua avó que tu ouve isso, você está aí, está muito mais perto. Então nós precisamos estar ligados o tempo todo. E ele finaliza assim, ó: por isso, os ímpios não resistirão no julgamento. Queridos, haverá um julgamento sim. Haverá um julgamento sim. E, graças a Deus, não é o caso daqui, mas muitos que vão só à igreja para dar glória a Deus e aleluia, não é o bastante. Não é o bastante. Quanto mais obedecemos a palavra, mais frutífero nós somos, mais abençoado nós somos, mais bem-aventurado nós somos. Quanto mais nos esforçamos para obedecer a palavra. É só isso que o Senhor quer. A palavra de Deus diz assim, ó, que Ele só pede o nosso coração. Mas quem está como rei no seu coração? Ele pede o teu coração hoje. Tu vai entregar seu coração como ele está hoje para Deus? Será que a gente já conseguiu entregar como ele está hoje? Sujo, machucado, ferido, quebrado, com outros ídolos, com outras adorações. Será que a gente iria entregar hoje a Ele? Ele quer saber como está o meu e o seu coração. E aí ele diz que esse povo ímpio, eles não vão resistir ao julgamento. Por quê? Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós temos que ficar muito atentos, queridos. Como o Salmo diz no início, o inimigo ele é muito sutil. O inimigo ele lança, às vezes, pequenas gotículas de coisas malignas e a gente, às vezes, por falta de vigilância, a gente acaba caindo. A palavra já nos alerta porque ela nos alerta de tudo. O Senhor deixou isso aqui por uma misericórdia pela nossa vida que a gente não consegue entender. Porque é só seguir esse manual, ele nos alerta de tudo. A palavra me alerta assim, ó: chegará um tempo, e eu ouso o Senhor dizer que estamos nesse tempo, e que haverá tantos falsos profetas que, se possível, vão enganar até os escolhidos. Porque ele é sutil. Então a gente tem que hoje começar a vigiar. Eu tenho sentado à mesa de quem? Eu tenho ouvido o conselho de quem? Como é que está meu coração? A minha vida está enraizada aonde? Ela criou raízes aonde? Como está o meu coração? Então a gente tem que estar o tempo todo vigilante, porque o Senhor já disse que o caminho dos justos ele aprova. Aleluia. No dia do julgamento ele vai aprovar. Venha. Bendito. Pode entrar, filho. Mas ele diz que o caminho dos ímpios vai levar à destruição. E essa destruição, querido, nada mais é do que a morte e o inferno. Nós temos que pregar isso. Hoje as pessoas têm um receio muito grande de pregar, que não, Jesus vai voltar, que vai julgar, que aquele não vai para o céu. Não, gente, nós temos que pregar a verdade. E essa é a verdade. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele sempre nos dá oportunidades. O Senhor é um Deus de oportunidades. Hoje não deixa de ser mais uma oportunidade.
Hoje ele está dizendo assim, ó, como está a sua vida, Ângela? Ela está enraizada onde? Quem tem sido os seus conselheiros? Como é que está o teu coração hoje? Como é que está o seu caminho? O que você anda fazendo, Ângela? Ainda há tempo de consertar. Como eu digo sempre, com o Senhor sempre há solução. E eu queria, para a gente finalizar, orar pela vida de vocês. Porém, eu vou orar pela vida da igreja, pela minha vida, mas eu queria que você entrasse numa comunhão com o Senhor como você nunca teve. Eu queria que você clamasse a Deus numa intimidade que você nunca ousou ter. Eu queria que você esquecesse verdadeiramente que você está aqui, ó. Mas que você só conseguisse ver que estava você e o Espírito Santo Deus do seu lado. Então hoje é uma oportunidade de nós fecharmos os olhos verdadeiramente e esquecer quem está do nosso lado e falar com o Pai. E falar com o Pai. Esquecer que deixou comida no fogo, esquecer que tem que pegar o filho na escola. Deus está cuidando de tudo. Mas Ele hoje quer ouvir a minha voz e a sua. Aleluia. Dizendo, Pai, eu estou aqui, mas eu quero ser íntima tua. Vem aqui, ouve o que eu estou falando. Se arrepende, hoje é dia de se arrepender, é começar por mim, queridos. É começar por mim. É dia de se consertar, é dia de se arrepender, é dia verdadeiramente de colocar as raízes na fonte de água viva. Lembra quando eu preguei aqui sobre a casa, sobre a rocha, sobre a areia? Eu falei, chama o Espírito Santo para fazer a mudança com você hoje. Sai da casa da areia, vai para a casa da rocha. Hoje é dia de nós mudarmos as raízes. Aonde eu estou enraizada. Hoje eu quero me enraizar, Senhor, na fonte de água viva que chama Jesus Cristo. Eu quero colocar toda a minha vida ali. Porque no dia do julgamento, eu quero que o Senhor aprove o meu caminho. Eu não quero estar junto com os perdedores. Eu não quero estar junto com aqueles que, infelizmente, serão excluídos do reino de Deus. Eu quero subir. Então, eu vou orar, mas eu queria que você, quem puder e quiser se colocar de pé em reverência ao Senhor,